E se eu te dissesse que existe um lugar onde o caos não tem permissão para entrar, um lugar real, acessível, mas que a maioria das pessoas nunca descobre até ser tarde demais? Quando tudo desaba sem aviso, uma notícia que paralisa, um diagnóstico que corta o ar, uma perda que ninguém estava preparado para enfrentar, é aí que a alma humana se desespera e pergunta: onde está Deus agora? O Salmo 46 surge exatamente nesse ponto de ruptura. Ele não fala de teorias, nem de promessas abstratas, mas de um refúgio vivo, uma fortaleza que permanece intacta enquanto o mundo inteiro treme. E se você está aqui, talvez seja porque, no fundo, sua alma está procurando esse lugar de segurança que nenhum sistema humano pode oferecer. Quero caminhar com você nessa descoberta. Então, já aproveita e se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e revelam a presença de Deus nos detalhes da vida. Talvez este seja o momento que transforma sua crise em esperança e sua pergunta em resposta. O Salmo 46 não nega o caos, não esconde o tremor da terra, nem ignora as guerras espirituais. Pelo contrário, ele mostra a diferença entre confiar em refúgios frágeis e se apoiar no rochedo eterno. É um convite a enxergar além das circunstâncias e descobrir que a verdadeira segurança não está naquilo que podemos controlar, mas naquele que governa sobre tudo. E para tornar isso ainda mais fascinante, vamos percorrer cada parte dessa mensagem com a sabedoria de vozes como Charles Spurgeon, que nos lembram que a fé só é provada na tempestade. Prepare-se para mergulhar em verdades profundas que não apenas respondem à pergunta onde está Deus, mas também nos conduzem a um silêncio cheio de esperança e confiança na imutabilidade do Senhor dos Exércitos. O mundo em que vivemos parece estar constantemente em colapso. Guerras, crises políticas, catástrofes naturais e dores pessoais revelam como somos frágeis diante do caos. Nessas horas, a angústia toma conta e a pergunta ecoa: onde está Deus? O Salmo 46 nos lembra que, quando tudo parece ruir, ainda existe um refúgio, uma fortaleza que permanece firme. É natural que o coração humano tente se agarrar a estruturas visíveis, governo, economia, relacionamentos, até mesmo a própria força. Mas quando a terra treme e tudo desmorona, percebemos que esses alicerces não sustentam. O texto sagrado aponta para uma realidade maior. Deus não é abalado pelas crises. Ele continua presente, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar. Talvez você já tenha sentido que a vida virou de cabeça para baixo em um piscar de olhos. Nessas horas, o medo grita mais alto e a sensação é de estar sozinho em meio ao tremor. Mas a voz de Deus nos assegura que não estamos abandonados. Ele é o refúgio no dia mau, a fortaleza que não pode ser vencida pelas tempestades da existência. A grande questão não é se o caos virá, mas como reagiremos quando ele chegar. O Salmo 46 não nega a crise, mas nos mostra que o Senhor dos Exércitos se levanta como defensor de seu povo. A vida pode desmoronar, mas a presença de Deus transforma o medo em esperança. É nesse ponto que começamos a entender que a ruína não é o fim, mas a porta para descobrir quem realmente é a rocha que nos sustenta. Enquanto o homem busca segurança em coisas frágeis, o Salmo 46 apresenta uma verdade que atravessa os séculos. Deus é a rocha eterna. O tremor da terra e o caos ao redor simbolizam a instabilidade de tudo aquilo em que colocamos confiança fora dele. Basta uma crise financeira, uma notícia inesperada ou um simples fracasso para que aquilo que parecia sólido se desfaça diante de nós. É curioso como nos apoiamos em muletas que não resistem à prova do tempo. A idolatria moderna não se limita a imagens ou templos, mas se manifesta em nossa dependência de status, poder ou sucesso. Quando a terra treme, essas bases frágeis se revelam inúteis. Mas o Deus do Salmo 46 continua firme, imutável,
e nos lembra que sua presença não oscila conforme as circunstâncias. Essa diferença é essencial para quem busca viver pela fé. A crise, por mais dolorosa que seja, nos mostra a falência dos refúgios humanos e nos conduz de volta ao verdadeiro abrigo. A cidade de Deus não é sustentada por muros de pedra, mas pelo rio da presença que nunca seca. A confiança nasce justamente nesse contraste. Tudo se abala, menos o Senhor dos Exércitos. E aqui está a beleza. Quando reconhecemos a imutabilidade de Deus, encontramos descanso até no meio da guerra espiritual. O caos externo não precisa ser o caos interno. A voz de Deus silencia as tempestades da alma e lembra que, mesmo que o mundo desmorone, ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. O tremor da terra só reforça a firmeza do rochedo em que podemos nos apoiar. A verdade é que ninguém gosta de crises, porém, elas são como um espelho que revela onde realmente está o nosso coração. Charles Spurgeon dizia que a fé só é provada na tempestade, e isso é profundo demais para ser ignorado. Quando tudo está tranquilo, é fácil falar em confiança, mas quando o caos chega, descobrimos se nossa segurança está mesmo em Deus ou em refúgios falsos. Quantas vezes já nos apoiamos em nossa própria força, acreditando que daríamos conta de tudo? No entanto, basta a vida virar de ponta cabeça para percebermos que não somos o nosso próprio refúgio. O Salmo 46 nos leva a esse confronto. Será que confiamos de verdade no Senhor da fortaleza ou apenas em muros de papel que desmoronam ao primeiro sopro de vento? A crise, portanto, não é apenas um momento de dor, mas também uma revelação. Ela denuncia nossa idolatria, mostrando os deuses que criamos, dinheiro, reconhecimento, até mesmo pessoas. Tudo isso pode falhar, mas o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, não falha. No silêncio forçado do sofrimento, ele nos mostra que só sua presença é suficiente. Essa perspectiva muda a forma como enfrentamos batalhas. Ao invés de enxergar o colapso como o fim, podemos vê-lo como uma oportunidade de reconstruir a fé sobre o alicerce correto. A guerra espiritual não é vencida com técnicas humanas, mas com a confiança em um Deus imutável. E é justamente no meio da crise que a esperança floresce, porque aprendemos a depender somente dele. Há uma beleza especial nessa ordem divina. Aquietai-vos. Não é um convite à passividade, mas a um silêncio cheio de confiança. Em meio ao caos, quando tudo dentro de nós grita por respostas rápidas, Deus nos convida a parar, respirar e reconhecer quem Ele é. O Salmo 46 mostra que no silêncio encontramos a fortaleza que nenhuma crise pode destruir. Esse aquietar-se não significa indiferença, mas uma fé ativa que escolhe confiar em vez de se desesperar. É como se Deus dissesse: deixe de lado o barulho dos seus medos e ouça a minha voz. Na prática, isso pode ser vivido em momentos simples. Desligar o celular por alguns minutos, abrir a Bíblia no Salmo 46 e permitir que a voz de Deus fale mais alto que as notícias do caos. É também nesse silêncio que nossos ídolos são confrontados. Quando a correria para, percebemos onde realmente temos depositado nossa confiança. Muitas vezes, sem perceber, buscamos abrigo em coisas que não podem nos salvar. Mas a presença de Deus nos chama a voltar para o rochedo eterno, onde a esperança não se abala. E talvez esse seja o ponto mais transformador. No meio do tremor, Deus não pede que façamos barulho, mas que descansemos. Ele é o Senhor dos Exércitos e não precisamos lutar sozinhos. A guerra espiritual que enfrentamos é vencida primeiro na alma, quando escolhemos confiar na imutabilidade de Deus. O silêncio se torna, então, o lugar onde a fé floresce e a voz de Deus se torna clara. No coração do Salmo 46 surge uma imagem poderosa, um rio que alegra a cidade de Deus. Esse rio simboliza a presença constante e renovadora do Senhor,
em contraste com os refúgios humanos que secam no tempo da crise. Enquanto tudo ao redor pode se esgotar, o rio da presença nunca deixa de fluir, trazendo vida em meio ao caos. A cidade de Deus não é feita de tijolos e pedras, mas de pessoas que habitam sob o governo divino. É uma realidade espiritual, um povo sustentado não por estruturas visíveis, mas pela fortaleza invisível do próprio Deus. Quem vive nessa cidade descobre que, mesmo quando a terra treme, existe um refúgio inabalável que garante paz e esperança. É interessante notar como muitas vezes buscamos rios que não saciam, prazeres passageiros, conquistas materiais, reconhecimento humano. Porém, nenhum deles consegue apagar a angústia ou sustentar em tempos de tremor. O rio da presença, ao contrário, traz refrigério à alma e aponta para a verdadeira fonte da vida, a imutabilidade de Deus. Essa realidade muda completamente a forma como enfrentamos crises. Habitar na cidade de Deus é viver em confiança, sabendo que a voz de Deus está no meio do seu povo. É como beber de águas que nunca secam, mesmo em tempos de guerra espiritual. E quanto mais experimentamos desse rio, mais descobrimos que a esperança não vem de fora, mas de dentro do Senhor dos Exércitos que está conosco. O Salmo 46 deixa claro que não é a força humana que resolve o caos, mas a voz de Deus. Quando ele fala, as águas se acalmam, as guerras cessam e até os inimigos são desarmados. Essa voz não é apenas mais uma opinião entre tantas, é a palavra soberana que domina a história, cala o inferno e estabelece ordem onde antes havia confusão. Pense em quantas vezes a vida pareceu uma tempestade sem controle. Nessas horas, buscamos 1000 soluções, mas basta uma palavra de Deus para transformar o cenário. É como se ele dissesse: ainda estou no comando. Esse é o poder do Senhor dos Exércitos. Sua voz dissolve batalhas que nos pareciam impossíveis e traz esperança em meio ao caos. Mas para ouvir essa voz, é preciso aquietar-se. O barulho da crise, o medo e até a idolatria de soluções humanas podem abafar a direção divina. O silêncio diante dele abre espaço para que sua palavra entre e reordene o coração. É nesse lugar de confiança que a guerra espiritual começa a ser vencida, não pela força do homem, mas pela autoridade do Deus imutável. E talvez o mais impactante seja perceber que essa voz não apenas consola, mas também confronta. Ela revela nossos refúgios falsos e nos chama de volta ao rochedo eterno. Onde havia tremor, agora há confiança. Onde havia ruína, nasce fortaleza. A voz de Deus não ecoa para nos entreter, mas para nos transformar e nos alinhar à sua vontade. Um dos alertas mais fortes que o Salmo 46 nos inspira é o perigo de confundir religiosidade com a verdadeira presença de Deus. Podemos ter templos cheios, cultos bem estruturados e programas impecáveis, mas se o rio da presença não fluir, tudo não passa de ritual vazio. A idolatria não está apenas nas imagens, mas também na confiança em estruturas externas sem vida. Quantas vezes corremos de igreja em igreja, buscando experiências emocionais, mas esquecemos de buscar a face de Deus no silêncio? É nesse contraste que entendemos. Religiosidade é barulho humano. Presença é a voz de Deus que transforma. A cidade de Deus não é feita de fachadas, mas de corações rendidos que encontram refúgio e fortaleza no Senhor dos Exércitos. Isso nos chama a refletir sobre o que realmente sustenta nossa fé. Será que confiamos em agendas lotadas de atividades ou na imutabilidade de Deus? A religiosidade pode até disfarçar a crise, mas só a presença de Deus é capaz de nos guardar quando a terra treme. É nela que a fé se fortalece e a esperança se renova. E aqui está um detalhe poderoso: onde há presença, há transformação. Não importa se o templo é simples ou grandioso, se há multidão ou apenas alguns reunidos. Quando Deus habita no meio,
Até o silêncio se torna sagrado e a guerra espiritual é vencida. É nesse lugar que descobrimos que a verdadeira cidade de Deus não é feita de paredes, mas de pessoas que vivem sob seu governo. O Salmo 46 não promete uma vida livre de batalhas. Pelo contrário, ele deixa claro que a guerra espiritual, as crises e os momentos de angústia fazem parte da caminhada. Mas a boa notícia é que Deus não nos observa de longe. Ele entra no campo de batalha conosco. O Senhor dos Exércitos não é espectador, é guerreiro ativo, lutando em favor do seu povo. É reconfortante perceber que, mesmo quando estamos cercados, não estamos sozinhos. O refúgio de Deus não é um esconderijo para nos tirar do mundo, mas a fortaleza que nos protege dentro dele. Ele não nos isenta do tremor da terra, mas garante que, em meio ao caos, sua presença permanece inabalável. Isso muda a forma como encaramos cada crise. Muitas vezes pedimos para que Deus remova os problemas, mas o Salmo nos lembra que ele prefere revelar sua força em meio a eles. A fé cresce quando vemos o Senhor agindo no meio do fogo, e não apenas quando somos poupados dele. Charles Spurgeon dizia que a confiança em Deus brilha mais forte no escuro, e isso se torna real quando enfrentamos batalhas de frente. Essa perspectiva nos dá esperança e coragem. Se o Senhor dos Exércitos está conosco, podemos avançar mesmo quando tudo parece perdido. Ele não apenas entra na guerra, mas garante a vitória final. E é nesse movimento de confiança que a angústia dá lugar à paz, porque sabemos que não estamos lutando sozinhos, mas com o Deus imutável ao nosso lado. O Salmo 46 conclui com uma declaração que ecoa como um selo de fé. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa frase resume toda a mensagem. Nossa confiança não está nas circunstâncias, mas na presença constante e imutável de Deus. Ele é a fortaleza que permanece firme quando tudo o mais se abala. Confiar em Deus não significa ignorar a crise, mas atravessá-la com a certeza de que não estamos sozinhos. O tremor pode vir, a guerra pode se intensificar, mas a voz de Deus ainda fala e o rio da presença ainda flui. O verdadeiro segredo está em descansar naquilo que não muda, a fidelidade do Senhor. Esse convite é feito a todos nós. Trocar o medo pela fé, a angústia pela esperança, a idolatria por confiança no rochedo eterno. E isso é mais do que uma escolha momentânea, é um estilo de vida. Habitar na cidade de Deus significa viver diariamente sob o governo do Senhor dos Exércitos, sabendo que Ele luta ao nosso lado. Por isso, a grande questão que fica é: em quem você vai confiar? Nos refúgios frágeis que desmoronam ou na fortaleza imutável que jamais falha? O Salmo 46 nos leva a concluir que não existe lugar mais seguro do que a presença de Deus. E quando tudo desmorona, é ali que descobrimos a verdadeira confiança que sustenta para sempre. Chegamos ao fim dessa jornada pelo Salmo 46. Mas, na verdade, esse é só o começo de uma caminhada prática de fé. O que você vai fazer quando a terra tremer debaixo dos seus pés? Vai se apoiar em muros frágeis ou escolher o rochedo eterno como sua fortaleza? Cada crise traz uma oportunidade de revelar em quem realmente confiamos. E se a sua vida tem parecido um campo de guerra espiritual, lembre-se, você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos luta ao seu lado, e sua presença é suficiente para transformar angústia em esperança. O silêncio diante dele não é vazio, mas cheio da voz que ordena o caos e traz paz. Agora, a reflexão é sua. O que precisa ser rendido hoje para que a fé seja reconstruída no alicerce certo? Quais ídolos precisam cair para que o rio da presença flua em você? Essas perguntas podem incomodar, mas também podem abrir caminho para uma nova confiança na imutabilidade de Deus. Se esse conteúdo falou com você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim,
Você continua recebendo mensagens que fortalecem sua fé e ajudam a enfrentar cada crise com esperança e confiança no Deus que não muda.